Só há um problema filosófico verdadeiramente sério: é o suicídio. Julgar se a vida merece ou não ser vivida é responder a uma questão fundamental da filosofia. É assim que Albert Camus inicia o seu livro O Mito de Sísifo, o livro do qual vamos falar hoje. Olá, eu sou a Filipa e este é sem dúvida dos meus livros preferidos e eu não podia começar este projeto com outra obra que não esta. Mas voltando ao assunto, que atira a primeira pedra quem nunca se questionou sobre o sentido da vida. Desde cedo estamos conscientes da morte. Experienciamos dor, sofrimento, injustiças. Seguimos hábitos e rotinas procurando ser úteis à sociedade, até chegarmos ao fim e percebermos que talvez não tenhamos realmente vivido. Perante a morte inevitável, tudo pode parecer inútil. A nossa razão faz-nos parar. Por que é que estamos aqui? Há algum propósito? Algum sentido maior? Albert Camus, filósofo franco-argelino do século XX, no seu livro O Mito de Sísifo, enfrenta diretamente esta questão. Será que a vida merece ser vivida? Por que é que não me devo suicidar? Para Camus, esta é a questão mais urgente porque dela resultam as consequências mais decisivas: a morte ou o intensificar da paixão pela vida. Camus reconhece que o ser humano não consegue escapar à pergunta pelo significado da vida. Contudo, adota uma posição cética, rejeita a possibilidade de conhecermos a resposta. Nós não podemos saber se a vida tem sentido, se está para lá das nossas capacidades intelectuais. Mas mesmo sem sentido, será que a vida vale a pena viver? Para compreendermos a filosofia de Camus, precisamos ter em mente dois conceitos fundamentais: o absurdo e a revolta. É importante também ter em mente o contexto histórico. O livro foi escrito durante a invasão nazi em Paris, no mundo pós-religioso. E há também o contexto pessoal de Camus, o ataque tuberculoso que sofreu aos 17 anos de idade e que o colocou face a face com a sua própria morte. Tudo isto foi decisivo na formulação desta teoria. Comecemos por entender o que é o absurdo. E aqui uma nota muito importante: Camus rejeitava explicitamente ser chamado existencialista, apesar de ser frequentemente agrupado com Sartre e Kierkegaard. Ele utiliza o termo absurdo de forma muito diferente desses filósofos. Experienciamos o sentimento absurdo quando o mundo, que nos era habitual, se nos torna estranho. Tornamos estrangeiros no nosso próprio corpo. Olhamos para uma pessoa amada e, de repente, a pessoa figura-se estranho. O sentimento absurdo nasce quando o mundo se nos apresenta tal como é, sem a ilusão do hábito. O absurdo é uma descoberta intelectual. Nasce de um conflito, de uma tensão entre dois lados. De um lado, temos o desejo humano de compreender o mundo, de lhe dar ordem, de o reduzir ao nosso entendimento. Do outro, a irracionalidade do mundo, um mundo impenetrável que falha em cumprir as nossas expectativas. O absurdo não está no mundo, mas também não está no homem. Está neste paradoxo, neste divórcio. O absurdo é o elo que os une. Desejamos ordem, mas o mundo oferece-nos caos. Camus diz: o absurdo nasce deste confronto entre o chamamento humano e o desrazoável silêncio do mundo. E umas páginas mais à frente, o absurdo não se encontra nem no homem nem no mundo, mas na sua presença comum. Camus recorre a um velho mito grego para ilustrar o absurdo: o mito de Sísifo. Sísifo era rei de Corinto, conhecido como o mortal mais astuto e enganador. Cometeu vários crimes contra os deuses, traiu segredos divinos, enganou a própria morte, enganou Perséfone, a rainha do submundo. Por ter enganado até os deuses, Zeus condenou a castigo eterno no Tártaro. Empurrar uma pedra enorme até ao topo de uma colina, apenas para a ver rolar de volta, infinitamente. Porque escolhe Camus esta imagem? Porque o castigo de Sísifo é propositadamente absurdo e inútil, espelha perfeitamente a condição humana. O rolar da pedra até ao topo representa a nossa busca incessante por sentido, por ordem, por familiaridade. A pedra que cai de volta representa o silêncio do mundo, que nunca nos dá as respostas que procuramos. Representa assim uma busca infinita, sem progresso, sem redenção. Mas este absurdo não se limita às grandes questões existenciais. Está presente em toda a procura humana por compreensão, na ciência, nas relações, em nós mesmos. Há uma passagem que eu gosto especialmente, onde Camus demonstra esta busca por familiaridade quando tudo o que nos é oferecido é inhospitalidade. Passo a citar: mesmo este coração, que é o meu, ficar-me-á para sempre incompreensível. O fosso que tenho entre a certeza da minha existência e o conteúdo que tento dar essa certeza nunca estará cheio. Serei para sempre estranho a mim mesmo.
Antes de continuarmos, é importante esclarecer que a filosofia de Camus não é nihilista nem existencialista, embora frequentemente seja confundida com ambos. Como já referi, Camus rejeitava a etiqueta de existencialista. O que é o nihilismo? O nihilismo conclui que se não há sentido transcendente, então nada tem valor. Segundo Ivan e os irmãos Karamazov de Dostoiévski, se Deus não existe, então tudo é permitido. O absurdo levaria ao desespero total, à negação de qualquer fundamento para valores ou ação. Camus rejeita isto. O absurdo não elimina valores, cria-os. A revolta, a liberdade, a paixão pela vida são valores que nascem da consciência do absurdo, não apesar dela. O reconhecimento do absurdo vincula-nos à vida com mais intensidade. Camus diz: o absurdo não liberta, amarra. Não autoriza todos os atos. Esse tudo é permitido não significa que coisa alguma seja proibida. E o existencialismo? Particularmente em Sartre, na sua conferência O Existencialismo e o Humanismo de 1945, afirma que a existência precede a essência. Isto significa que somos radicalmente livres para criar o nosso próprio sentido, para nos autodefinirmos através das nossas escolhas. Camus rejeita esta solução. Para Camus, inventar o nosso próprio sentido continua a ser uma fuga do absurdo. Substitui o confronto com a ausência de sentido por uma construção humana de sentido. Não se trata de inventar sentidos pessoais. Trata-se de viver sem sentido, mantendo a tensão do absurdo. A diferença é subtil, mas fundamental. Sartre diz, cria o teu sentido. Camus diz, vive sem sentido, mas vive plenamente. A posição de Camus é única. Reconhece o absurdo sem fugir dele, contra o existencialismo que procura criar sentido. Mas também não cai no desespero nihilista, sendo contra o nihilismo que nega todo o valor. A ausência de sentido não leva à ausência de valores, leva, isso sim, à revolta, à lucidez, ao amor pela vida terrena. É uma terceira via. A primeira certeza a que chegamos é o absurdo, o conflito entre o homem e o mundo. Eliminando um dos lados, eliminamos o absurdo. Esta é uma das principais críticas que Camus faz a certos filósofos, como Kierkegaard, Chestov ou Jaspers. Kierkegaard, por exemplo, o absurdo refere-se àquela qualidade da fé cristã que contraria toda a experiência humana. Ao desprezar a razão e enverdar pelo caminho da fé, Kierkegaard está a eliminar um dos lados. Transforma o absurdo que nos esmaga num Deus transcendente que nos salva. É isto que Camus chama de suicídio filosófico. O suicídio filosófico ocorre quando, partindo da premissa que nada no mundo tem sentido, concluímos procurando um sentido transcendente através do salto para a fé religiosa, como em Kierkegaard, Jaspers ou Chestov. É deificar, tornar divino ou absoluto aquilo que precisamente nos deveria mostrar a ausência de divindades e absolutos. Muitos filósofos chegaram ao absurdo para imediatamente tentarem fugir dele. Camus faz o contrário, faz o absurdo um ponto de partida. Usa-o como método para extrair as suas consequências lógicas. Funciona como a dúvida metódica de Descartes, um método sistemático a partir do qual construímos algo pelas evidências que se apresentam. Mas então o que é que se segue ao absurdo? Se a vida não tem o sentido que a razão possa alcançar, por que continuamos a viver? É aqui que entra o conceito de revolta. Mas então o que é que Camus quer dizer com isto de revolta? A revolta para Camus é o oposto do suicídio. O suicídio é visto como uma fuga, uma forma de eliminar a tensão, suprimindo um dos lados. Aquele que suicida aceita a morte e o absurdo do mundo dá-se por vencido. O contrário ao suicídio, diz Camus, é o condenado à morte, é o revoltado, aquele que não se resigna. Pelas palavras de Camus, trata-se de morrer inconciliado e não de bom grado. Viver revoltado é viver sem esperança transcendente, enfrentando de frente o absurdo. É a presença constante do homem em si próprio. A razão humana tem os seus limites e, por muitos esforços, nunca tornaremos o mundo familiar. Chegados aqui, geralmente, procuram fugir pelo suicídio ou pela esperança e salvações transcendentes, mas isto é eliminar a tensão fundamental à condição humana. Qual é, então, a alternativa de Camus? A alternativa de Camus é viver com integridade, sem escapar. Viver na revolta, desafiando e mantendo a tensão intrínseca à vida humana. É viver numa constante lucidez. Chegamos aqui e percebemos que não podemos saber se existe um sentido nem eu para a vida. Teremos então de viver sem sentido. E em vez de nos levar ao suicídio, Camus mostra-nos que ainda se vive melhor sem sentido. Chegamos então à liberdade absurda. A liberdade absurda não é a liberdade metafísica. A questão do livre-arbítrio está para lá dos limites da razão e não é de todo disso que estamos aqui a falar. A única liberdade que podemos sentir é a liberdade da nossa própria ação consciente. Camus compara esta liberdade à dos místicos e escravos da antiguidade. Ambos reconheciam os seus limites, não tinham ilusões sobre uma liberdade metafísica total. Sabiam que não eram livres no sentido absoluto, que não se pertenciam totalmente a si próprios.
Mas precisamente por aceitarem esses limites, experimentavam uma forma particular de liberdade, a liberdade interior. A presença plena em si mesmos, livres de tormentos sobre questões abstratas de livre-arbítrio. A liberdade absurda é isto, é regressar à consciência, ser senhor dos seus dias dentro dos limites que a condição humana impõe. É libertar-nos das falsas esperanças transcendentes, das promessas de sentido impostas ou salvações futuras. Só existe o presente, o agora. A liberdade absurda requer viver sem apelo a divindades salvadoras, sem esperança em redenções póstumas. Como Beckett diria, não viver à espera de Godot. Esta liberdade não é liberdade de constrangimentos. Continuamos mortais, finitos, ignorantes do sentido último. É liberdade para viver intensamente dentro desses constrangimentos, sem os negar, sem os lamentar, mas também sem nos resignarmos passivamente. Quando estabelecemos propósitos transcendentes, finalidades absolutas, acorrentamos-nos a falsas promessas, tornamos-nos escravos de horizontes ilusórios. Mas a liberdade absurda reconhece que tudo o que podemos ter no momento é uma liberdade terrena, consciente das suas limitações. Aceitar e afirmar a vida tal como ela se apresenta. A existência não revela o seu sentido. Ponto. Devemos aprender a suportar um vazio irresolúvel. Esta verdade parece avassaladora, eu sei, mas ao mesmo tempo ela liberta, juro. Nesta lucidez, percorremos a vida sem ilusões, sem promessas falsas. É um amor lúcido pela vida, não um amor ingênuo que ignora a morte, mas um amor que a enfrenta. Pelas palavras de Camus, a disponibilidade divina de condenado à morte, diante do qual se abrem numa certa madrugada as portas da prisão, e esse incrível desinteresse perante tudo salva a chama pura da vida. A morte e o absurdo são aqui, bem o sentimos, os princípios da única liberdade razoável, a que um coração humano pode sentir e viver. Esta é a liberdade que chega a Marceau em Um Estrangeiro, outro livro incrível de Camus que eu vos aconselho muito mesmo. O livro narra a história de um jovem Pied Noir, um francês nascido na Argélia. A história culmina com ele a ser condenado à morte e confrontando o seu destino face à guilhotina. Esta personagem representa o homem absurdo, o herói absurdo. Vive sem esperança transcendente, sem apelo a salvações, consciente da sua condição de condenado à morte. Ama a vida terrena e tira dela as suas forças. Para Camus, Marceau é o Sísifo moderno. É o testemunho de uma vida sem consolação metafísica, uma vida terrena, apoiada na lucidez e revolta. Esta é também a figura de Sísifo, tanto na sua vida anterior como depois no seu castigo no Tártaro. Quando a pedra cai e Sísifo se volta para a ir buscar, é aqui que Sísifo toma consciência da sua condição e afirma a vida, sem esperanças de salvação ou consolo. Sísifo vive sem apelo. É consciente da sua liberdade a prazo e dos seus limites. É certo da sua revolta sem futuro e da sua consciência mortal. Tudo se torna imprevisível para além da sua consciência do absurdo. Ele esgota o campo do possível, vive todas as experiências que pode viver dentro dos seus limites. Não deixa nada por experimentar, não adia a vida para um amanhã que nunca chega. Podemos reconhecer a estrutura de Sísifo nas nossas próprias vidas. Saímos de casa todos os dias, trabalhamos, voltamos a casa, vamos dormir, vamos trabalhar outra vez, voltamos a casa, voltamos a dormir, repetimos a mesma rotina até morrer. Quase. Como Sísifo, movemos-nos num ciclo aparentemente sem progresso final. Camus chama a Sísifo o proletário dos deuses. Mas Camus não nos pede para aceitar passivamente esta condição. Ele pede-nos, isso sim, para reconhecer. E nesse reconhecimento encontrar liberdade. O desafio é viver sem esperança numa divindade salvadora, numa felicidade divina, num amanhã que tudo resolverá. Em vez disso, viver intensamente no aqui e no agora. Encontrar valor na própria luta, não numa recompensa futura. A felicidade não está no topo da montanha, está no próprio ato de empurrar a pedra. Não posso não citar o seguinte parágrafo, que para mim é a passagem mais icónica de todo o livro. Camus diz o seguinte: deixe Sísifo no sopé da montanha. Encontramos sempre o nosso faro. Mas Sísifo ensina a fidelidade superior que nega aos deuses e levanta os rochedos. Ele também julga que tudo está bem. Esse universo, enfim, sem dono, não lhe parece estéril nem fútil. Cada grão dessa pedra, cada estilhaço mineral dessa montanha cheia de noite, forma por si só um mundo. A própria luta para atingir os píncaros basta para encher um coração de homem. É preciso imaginar Sísifo feliz. Mas porquê é que é preciso imaginar Sísifo feliz? Perguntas tu. Bem, porque Sísifo, ele é um nosso herói absurdo. Ele nega aos deuses e torna-se senhor dos seus dias, torna-se livre dentro da sua condição de condenado. Não livre de empurrar a pedra, mas livre na forma como a empurra. Sísifo esgota o campo do possível sem esperanças transcendentes, sem apelos a uma salvação futura, sem lamentações. Afirma a vida tal como ela é, sem ilusões, mas também sem desespero. A sua felicidade não vem de ignorar o absurdo, vem de o enfrentar conscientemente, de o viver em plena lucidez.
Não é uma felicidade concedida, mas sim conquistada. Voltamos novamente à nossa pergunta inicial. Será que a vida merece ser vivida? Para Camus, sim, o absurdo não dita o suicídio, pelo contrário. Dele seguem-se a revolta, a liberdade e a paixão. Camus diz: pelo jogo da consciência, transforma em regra de vida o que era convite à morte e recusa o suicídio. E tu? Achas que é possível imaginar-se e ser feliz? Achas que é possível viver plenamente sem um sentido transcendente, encontrando valor na própria luta? Ou julgas que a felicidade só é compatível com a ilusão? Acabo com uma citação de Camus. Tudo o que ficou dito define somente uma maneira de pensar. Agora, trata-se de viver. Até à próxima!